Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, corte CC do galpão para avicultura de corte. Manda a vinheta! Muito bem, sem mais delongas, vamos retornar ao projeto em AutoCAD. Primeira providência é deslocar o corte BB dessa região de trabalho. Então, comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar todo o corte BB, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o início da calçada, eu vou colocar ao lado do corte AA, vou pousar então na calçada do corte AA, a hora que a ferramenta ou o snap extremidade acender, eu começo a caminhar para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou deixar aqui nessa posição. Vamos diminuir o zoom e vamos retornar lá para a planta baixa. Vamos ativar a camada alvenaria em corte, expando a ribbon desenhar, escolho o comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. Vou deixar mais ou menos nessa posição aqui. Enter para finalizar o comando linha de construção, vamos dar um zoom. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0.1. Enter. Clica na linha, clica à esquerda, para poder formar o piso da calçada. Enter duas vezes, informa a distância, 0.18. Enter. Clica na linha, clica à esquerda, para poder formar o piso de dentro do galpão. Enter duas vezes, informa a distância, 3.5. Enter. Clica na linha, clica à esquerda para formar o pé direito. Enter duas vezes, informa a distância 0.1, que é a espessura da laje. Clica na linha, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento. Eu vou ativar a camada cobertura, expanda a ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, vou pegar a opção horizontal. Vamos diminuir o zoom e vamos marcar o início do beiral e o final do beiral. Enter para finalizar o comando linha de construção, vou ativar a camada alvenaria em corte, Enter para chamar o comando linha de construção novamente, setinha para baixo, opção horizontal. Eu vou marcar o início e o final da calçada na camada alvenaria em corte, porque eu sei que no corte CC a calçada ela vai estar cortada. Vou ativar a camada esquadrias, Enter para chamar o comando linha de construção, setinha para baixo, opção horizontal. Eu vou marcar o portão de entrada para o setor de apoio. Enter para finalizar o comando linha de construção, vamos diminuir o zoom. Vou ativar agora a camada grade grelha. Enter para chamar o comando linha de construção, setinha para baixo, opção horizontal, a valeta coletora. Então, vou marcar aqui nesse ponto. O outro ponto não é necessário marcar, porque eu vou marcar com a camada alvenaria em corte. Eu vou marcar agora do lado oposto. Enter para finalizar o comando linha de construção. Eu vou ativar agora a camada alvenaria em vista. Cursor na área de desenho, Enter para chamar o comando linha de construção, setinha para baixo, opção horizontal. E eu agora vou fazer a marcação da mureta. A mureta está sendo cortada aqui nesse ponto e nesse ponto aqui. Vamos pegar as muretas de dentro do corretor interno e a mureta na lateral do galpão. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vou ativar a camada alvenaria em corte. Enter para chamar o comando linha de construção. Setinha para baixo, opção horizontal. Vou marcar agora as colunas. Então, olhando para a esquerda, eu vou enxergar as colunas do meu galpão que elas estão aparentes, conforme foi dito no memorial. Então, eu preciso marcar. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom. Eu vou chamar aqui o comando copiar, cursor na área de desenho e vou selecionar todas as linhas de construção horizontais. Eu vou ter um total de 25 objetos, 25 linhas de construção. ESC,
Comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Eu vou selecionar todo o corte CC. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão cortados. Vai ser exatamente a base do corte. Muito cuidado para não pegar nenhum elemento da planta abaixo. Enter para finalizar o comando aparar. Comando rotacionar, cursor na área de desenho. Vou selecionar o corte CC, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui. A partir desse ponto base, ou eu rotaciono com o cursor, ou então eu digito um ângulo, por exemplo, 270 graus. Enter. Vamos dar um zoom na região de trabalho. Vou reposicionar a linha do beiral. ESC, e vou reposicionar a linha da calçada. ESC. Eu agora vou proceder à limpeza. Então eu chamo o comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Vou começar fazendo a limpeza do beiral. Em seguida, a limpeza dos pisos da calçada. Vamos dar um zoom na laje e, com muito cuidado, eu começo a fazer a limpeza da laje. Lembrando que a laje ela deve estar inteiriça. Vamos diminuir o zoom e eu agora vou fazer a limpeza do piso. Enter para finalizar o comando aparar. E essa linha que sobrou aqui, eu clico sobre ela e pressiono Delete. Vamos trabalhar a região da porta. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância. Minha porta tem 2,5 de altura. Clica na linha do piso, clica para cima, Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando aparar, cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte. Eu quero que meu corte fique limitado a essas duas linhas vertical da esquadria e a linha horizontal. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, essa linha aqui, essa outra linha, as duas linhas verticais para cima e essa linha aqui do centro. Enter para finalizar o comando aparar. Comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu vou clicar nessa linha branca aqui, Enter para finalizar a seleção. Eu quero que ela esteja na camada esquadrias, então vou clicar numa linha que tem a camada correspondente. Como eu vou trabalhar com esquadrias, eu já vou deixar a camada esquadrias ativa. Agora eu vou trabalhar com a maçaneta dessa porta. Vamos diminuir o zoom e dar uma olhada lá na porta, na planta baixa. Eu vou tirar minha imagem da tela por alguns instantes. Vou expandir a ferramenta medida, pegar a ferramenta distância e vou medir a distância da porta até a fechadura. Então são 4 centímetros na horizontal. ESC. Eu agora vou lá no corte AA e vou medir a distância vertical da maçaneta até o piso. Então, novamente, comando medida, cursor na área de desenho, vou clicar aqui desse ponto até o piso, 0,98 centímetros. ESC. Novamente, ferramenta medida. A minha maçaneta ela tem 24 centímetros de altura, ESC. Vamos retornar lá na porta da planta baixa. E a minha maçaneta ela tem 2 centímetros de espessura. Vamos diminuir o zoom, aumentar o zoom aqui na região da porta e eu vou retornar a minha imagem para a tela. De posse dessas medidas, eu vou começar a desenhar a vista frontal da maçaneta. Então, eu vou chamar a ferramenta retângulo, cursor na área de desenho e meu ponto base vai ser esse início do centro da porta. Então, eu vou digitar o comando DI, Enter, ponto base, o início do centro da porta. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 0,04 metros no X, 0,98 metros no Y. Enter. A partir desse ponto, o segundo ponto ele vai estar a arroba 0,02 para X, 0,24 para Y.
Enter. Vamos diminuir o zoom e conferir se a maçaneta ficou na posição correta. Então, vou copiar a porta lá no corte AA, comando copiar, cursor na área de desenho. Eu vou selecionar a porta e a maçaneta com uma janela do tipo Crossing, que é essa janela verde. Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser essa quina aqui da porta e vou copiar ela para a porta no corte CC. Ctrl botão direito do mouse, vou escolher a ferramenta ou o snap mais próximo e vou deixar nessa posição aqui. Enter para finalizar o comando copiar. Vou dar um zoom, expanda ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, horizontal. Vamos conferir o alinhamento da maçaneta na horizontal. ESC, o alinhamento está correto, então posso apagar a porta do corte AA e as linhas de construção. Vamos diminuir o zoom e vamos fazer a conferência com a porta na planta baixa. Então vamos lá para a planta baixa, vamos aumentar o zoom, comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar a porta e a maçaneta. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui, vamos diminuir o zoom, retornar lá no corte CC, vou deixar a porta nessa posição aqui. Enter para finalizar o comando copiar, comando rotacionar, cursor na área de desenho, seleciona a porta e a maçaneta. Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser a quina. A partir do ponto base, eu vou dar uma rotação de 180 graus. Ou eu digito o ângulo, ou eu clico na posição que eu desejo. Expando a ribbon, desenhar, comando linha de construção, setinha para baixo, opção vertical. A maçaneta começa nesse ponto aqui e termina nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos conferir o alinhamento vertical. O alinhamento vertical está correto. Posso apagar as linhas de construção e posso apagar a cópia da porta da planta baixa. Vamos diminuir o zoom. Comando espelhar, cursor na área de desenho. Vou selecionar a maçaneta com uma janela Window, que é essa janela azul. Lembrando que na janela azul, na janela Window, o objeto tem que estar integralmente dentro da janela para ser selecionado. Por isso que somente a maçaneta foi selecionada e a linha do centro de porta não foi. Vou clicar aqui nessa posição. Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelho vai ser o centro da porta. Segundo ponto de espelho vai ser o final da linha de centro da porta. Excluir objetos de origem? Não. E aí está pronto a maçaneta da porta. Eu poderia desenhar essa porta com um maior nível de detalhamento, dando um deslocamento, por exemplo, de 2 centímetros ou 3 centímetros para dentro em cada uma dessas linhas e colocando a linha externa na camada alvenaria em vista. Afinal de contas, eu vou enxergar a alvenaria porque a porta ela está encaixada dentro da alvenaria em vista. É como se no corte AA eu pegasse essas linhas que eu tenho aqui e deixasse essas linhas na camada alvenaria em vista. Tá? Mas eu vou optar por não fazer dessa forma. Vamos diminuir o zoom e retornar lá para a área de trabalho. Eu agora vou trabalhar as valetas coletoras. Essas valetas coletoras elas são confeccionadas no próprio piso e esse piso ele foi cortado. Então vou ativar a camada alvenaria em corte. Em seguida, expando a ferramenta círculo, vou pegar a ferramenta círculo 2. Vou lá para a valeta coletora. O meu círculo ele vai sair aqui da coluna e vai até essa linha da valeta coletora. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Eu vou apagar a linha superior do círculo e a linha no centro do círculo. Enter para finalizar o comando aparar. Vou chamar aqui o comando linha e vou colocar uma linha fazendo novamente o fechamento da valeta coletora. Enter para finalizar o comando linha. Comando corresponder, cursor na área de desenho, vou clicar na linha que eu acabei de desenhar, Enter para finalizar a seleção. Eu quero que ela fique na camada grade grelha, então vou clicar num objeto que esteja aqui nessa camada. Eu agora posso deletar essa linha vertical,
Vamos dar um zoom. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância. Eu vou imaginar que eu estou com uma grade com 1 centímetro de espessura, então 0,01. Enter. Clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Vamos ampliar o zoom e eu vou apagar a ponta que ficou aqui desse lado e a ponta que ficou aqui do lado oposto. Enter para finalizar o comando aparar. Agora eu vou lá para a valeta coletora do outro lado do galpão. Enter, eu chamo o comando aparar novamente. Enter, o modo aparar direto. E eu vou apagar a linha que fica exatamente na posição da valeta coletora. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom. Vamos lá na valeta coletora da esquerda. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar todos os elementos pertencentes à valeta coletora. Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser essa quina aqui. Vamos diminuir o zoom. E vamos colar na valeta coletora da direita. Enter para finalizar o comando copiar. Agora eu posso apagar a linha grade grelha que ficou na vertical. Agora vou trabalhar as muretas. Então vou chamar aqui o comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, que é a altura da mureta. Minha mureta tem 60 centímetros de altura, então 0,6. Clica na linha, clica para cima. Vamos pegar agora as muretas aqui do centro. Clica na linha, clica para cima. E a mureta da lateral esquerda. Clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou chamar aqui o comando aparar, cursor na área de desenho. Enter para o modo aparar direto. E eu agora vou começar a fazer a limpeza das muretas. Enter para finalizar o comando aparar. As linhas que sobraram eu apago com o comando delete. Então vou selecionar as linhas que não me interessam. Delete. Vamos lá na planta baixa. Observe que essa mureta ela foi cortada. Então eu preciso corrigir a camada da mureta colocando ela na camada alvenaria em corte. Então vamos diminuir o zoom. Vamos lá para a mureta. Comando corresponder. Cursor na área de desenho. Vou selecionar todas as linhas das muretas que estão na camada alvenaria em vista. Se porventura você selecionou alguma camada que você não deseja, basta pressionar a tecla R de remover, pressiona Enter e desfaça a seleção. Para voltar a selecionar objetos, basta teclar a tecla A de adicionar, Enter, e continuar fazendo a seleção. Eu não tenho mais nada para selecionar, eu vou pressionar Enter para finalizar a seleção. Em seguida, o comando corresponder me pede para selecionar o objeto que contém a camada de destino. Então, eu vou selecionar, por exemplo, essa linha aqui que está na camada alvenaria em corte. Vamos diminuir o zoom. Agora todas as minhas muretas estão na camada alvenaria em corte. Mais uma correção. As colunas, paredes e vigas que eu estou enxergando nessa região aqui não foram cortadas. Então elas precisam estar na camada alvenaria em vista. Então vamos retornar para o corte CC. Vou selecionar a laje e as colunas. Vou lá no menu de camadas e ativar a camada alvenaria em vista. ESC. Vamos aumentar o zoom aqui nessa região e fazer a correção aqui do piso. Então, vou clicar aqui na linha, clico no grip e jogo para cima. ESC. Comando linha, eu já estou na camada alvenaria em corte, eu vou fazer a reconstituição dessa linha. Enter para finalizar o comando linha. Vou repetir o mesmo procedimento lá do outro lado. Clico na linha que está na camada alvenaria em vista, clico no grip e jogo para cima. ESC. Comando linha, novamente eu estou na camada alvenaria em corte, eu reconstituo a linha que eu acabei de apagar. Enter para finalizar o comando linha. Vamos diminuir o zoom. Agora eu vou fazer a viga aérea. Comando deslocamento, cursor na área de desenho.
essa viga ela tem 20 centímetros de espessura, então 0,2. Clica na linha debaixo da laje, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. A linha da laje pode ser deletada, porque a viga junto com a laje vai constituir um único elemento que está em vista. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Eu vou apagar as pontas que ficaram e em seguida eu vou unir a coluna com a viga. Enter para finalizar o comando aparar. Agora preciso fazer as vigas aéreas que vão ficar em cima de cada uma dessas colunas. Vamos diminuir o zoom e dar uma olhadinha lá no corte AA. Essa viga aérea é exatamente essa viga que fica aqui nessa região. Ela vai estar sendo visualizada nessa parte aqui da parede. Então essa viga ela precisa ser desenhada e ela vai ser cortada. O plano de corte está passando exatamente aqui nessa região, como a gente pode ver aqui na planta baixa. Então tem uma viga aérea aqui passando, ligando todas as colunas do galpão. E essa viga aérea ela está sendo cortada. Vamos voltar lá para o corte CC. Vamos aumentar o zoom. Eu estou na camada alvenaria em corte. Vou chamar a ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Tem duas maneiras de fazer isso. Eu posso, por exemplo, clicar aqui nesse ponto. A partir desse ponto, arroba, eu vou deslocar menos 0,2 no x, 20 centímetros negativos, vírgula 0,2 no y, 20 centímetros positivo. Ou então, vamos deletar a viga que eu acabei de desenhar, comando retângulo, cursor na área de desenho, pouso o cursor nessa quina aqui. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a caminhar para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até que a ferramenta ou snap interseção se acenda. Esse é o momento de clicar. A partir desse ponto, eu vou caminhar arroba 0,2 no x, 0,2 no y. Enter. Eu já vou aproveitar que a viga está aqui e vou fazer a achura. Então vamos trocar a camada para achura concreto. Vou chamar o comando achura, padrão da achura ARConc, escala 0,001. Enter. Cursor na área de desenho, vou fazer a achura da viga aérea. Enter para finalizar o comando achura. Comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar a viga aérea e a achura. Enter para finalizar a seleção, ponto base pode ser essa quina aqui, e vou colar nas outras colunas. Enter para finalizar o comando copiar. Vou aproveitar que eu estou na camada achura concreto e vou fazer a achura do piso. Lembrando que para o comando achura funcionar direitinho, é importante eu visualizar toda a área que vai ser achurada. Então, comando achura, cursor na área de desenho, já está no padrão ARConc e a escala já está em 0,001. O número 1 não está aparecendo aqui porque as unidades do meu AutoCAD estão ajustadas para duas casas decimais. Cursor na área de desenho, vou clicar exatamente aqui dentro do piso. Enter para finalizar o comando achura. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou trabalhar o telhado. Meu telhado tem 1,82 m de altura. Então, comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 1,82. Enter. Clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Eu vou ativar a camada 0, comando linha, cursor na área de desenho. Eu quero uma linha saindo do meio dessa linha aqui e indo até a quina do galpão. Enter duas vezes. E outra linha saindo do meio dessa linha aqui e indo até a quina do galpão. Enter para finalizar o comando linha. Posso apagar essa linha de cima, delete. E agora eu vou trabalhar o beiral. Então vou dar um zoom na região de trabalho. Vou chamar o comando concordância. Cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção múltiplo. Eu quero fazer a concordância entre essa extremidade aqui e essa extremidade aqui. E a mesma coisa do outro lado.
Eu preciso fazer a concordância entre essa extremidade aqui e essa extremidade aqui. Enter para finalizar o comando concordância. Vamos diminuir o zoom. E eu agora vou fazer a espessura do telhado, então comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância. Meu telhado tem 5 centímetros de espessura, então 0,05. Enter. Clica na linha, clica para cima. Clica na linha, clica para cima. Vamos aumentar o zoom. Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando concordância novamente, cursor na área de desenho. Eu vou fazer a concordância entre essas duas extremidades que eu tenho aqui. Vamos diminuir o zoom. Comando aparar, cursor na área de desenho, enter para o modo aparar direto. Eu vou aparar as pontas que sobraram. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom. Vou selecionar as linhas do telhado. Vou lá no menu de camadas e passar para a camada cobertura. Vamos diminuir o zoom, ESC. Vamos conferir agora a linha do telhado e as linhas da viga aérea. Então, comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar todo o corte AA, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser a quina aqui da calçada, vamos diminuir o zoom, e eu vou deixar alinhado com a quina da calçada do corte AA. Então, pouso o cursor na quina da calçada aqui do corte AA, a hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a caminhar para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Clico. Enter para finalizar o comando copiar. Estou na camada 0, expando a ribbon desenhar, comando linha de construção, setinha para baixo, opção horizontal. Primeiro eu vou conferir a viga, vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui no ponto de cima. Então, a viga aérea está correta. Vou conferir agora o telhado. Se eu quiser eu posso conferir a mureta e vou conferir agora a parte de cima do telhado. Enter para finalizar o comando linha de construção. Aparentemente está tudo correto. Vamos diminuir o zoom. Eu posso apagar todo esse desenho aqui. Afinal, esse corte CC que eu pus aqui é apenas uma cópia. Delete. Vamos retornar lá para o corte CC original. Após a conferência do telhado, eu vou trabalhar esse oitão que eu tenho aqui. Esse oitão ele pode estar fechado com uma parede de tijolos, ou então ele pode estar aberto. Eu vou supor que esse oitão ele está fechado com uma parede de tijolos. E aí, para dar essa ideia, eu vou copiar a caixa d'água do corte BB, comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar aqui a caixa d'água, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser aqui o centro, e vamos retornar lá para o corte CC. Eu vou colar exatamente aqui no centro da laje. Enter para finalizar o comando copiar. Caso eu não tivesse uma parede de tijolos aqui nesse oitão, eu deveria desenhar essa caixa d'água com linhas sólidas no lugar de linhas transparentes. Então, como a linha está transparente, trata-se de um objeto invisível, certamente eu tenho aqui uma parede de tijolo. Eu poderia representar essa parede de tijolos detalhando melhor o meu desenho do telhado. Eu agora vou começar a fazer a cotagem do desenho. Então, vou lá no menu de camadas, ativo a camada cotas. Em seguida, eu vou acionar a ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou começar cotando a mureta. Então, vou clicar aqui nesse ponto de baixo. E aí, para pegar a mureta, eu pouso o cursor na quina da mureta. A hora que a ferramenta ou o snap extremidade acender, eu começo a caminhar para a esquerda, em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até que a ferramenta ou snap interseção se acenda. Esse é o momento de clicar. E aí eu vou determinar a posição dessa cota. Vou deixar nessa posição aqui. Vou lá no menu Cota, ferramenta Continuar, e eu vou continuar a cota de 60 centímetros. Eu posso clicar aqui na viga, ou então eu aciono Ctrl botão direito do mouse, escolho a opção perpendicular. Em seguida, eu vou pegar a altura da viga e a espessura da laje. Ctrl botão direito do mouse, perpendicular. Enter para finalizar a cota de 0,60 e Enter para finalizar a ferramenta Continuar.
Vou consertar essa cota de 0,20 e essa cota de 0,10. Vou clicar aqui na linha de chamada da cota de 0,20, pouso o cursor no grip de texto, escolho a opção Mover com linha de chamada. Pouso o cursor na quina da linha de chamada original. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a caminhar para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical. Eu vou caminhando até que a quina da linha de chamada saia para fora da viga. Esse é o momento de clicar. ESC. Vou repetir o mesmo procedimento com a cota de 0,10. Então, vou clicar aqui na linha de chamada da cota de 0,10, pouso o cursor no grip de texto, escolho a opção Mover com linha de chamada. Pouso o cursor na quina da linha de chamada. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a caminhar para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. A hora que a quina da linha de chamada deixar a viga, esse é o momento de clicar. ESC. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou fazer a cotagem da porta. Vou chamar a ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Eu vou deixar a cota passando exatamente aqui no meio dessa bandeira. Então, vou chamar a ferramenta MID2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser essa linha central. Segundo ponto do meio vai ser a linha da extremidade. A cota vai sair no meio desses dois pontos. Vamos subir, dar um zoom. Ctrl botão direito do mouse, escolho a opção perpendicular. O segundo ponto de cota vai ser exatamente nesse ponto aqui. O terceiro ponto de cota, eu vou indicar aonde eu vou posicionar a minha cota. Tá? Eu vou usar de novo o Ctrl botão direito do mouse, perpendicular, e aí eu vou clicar exatamente nesse ponto aqui. Vou lá agora no menu Cota, ferramenta Continuar, e vou continuar cotando para cima da porta. Eu vou pôr exatamente nesse ponto aqui. Ó. Então, Ctrl botão direito do mouse, escolhe a opção perpendicular, vou deixar nessa posição aqui. Enter para finalizar a cota de 2,50. Enter para finalizar a ferramenta de cota Continuar. Vamos continuar com as cotas verticais. Vou lá na ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vamos diminuir o zoom. Vou pegar o início do piso até o início da viga aérea. Vou ver aqui uma posição. Em seguida, eu vou pegar exatamente a distância entre esse ponto, a viga aérea, mais a espessura da laje. Então, menu cota, ferramenta continuar, Ctrl botão direito do mouse, vou escolher a opção perpendicular. E eu vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar a cota de 3,30. Enter para finalizar a ferramenta de cota continuar. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou fazer a cotagem do telhado e vou procurar fazer uma cotagem um pouco diferente do que eu fiz com o corte BB. Então, vou pegar aqui a ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. No corte BB eu peguei aqui no início da calçada. Agora eu vou pegar aqui nessa parte de baixo. Eu vou até o início aqui do beiral. Vai aparecer uma cota de 3,38. Vou deixar aqui nessa posição. Menu cota, ferramenta continuar. Ao invés de pegar a espessura da laje como no corte BB, eu vou direto agora pegar a altura do telhado. Clico, diminui o zoom. Enter para finalizar a cota de 3,38. Enter para finalizar a ferramenta de cota continuar. Vamos agora pegar o pano do telhado. No corte BB eu peguei esse pano em dois segmentos. Eu agora vou pegar num único segmento. Então, expanda a ferramenta de cota alinhada. Vou pegar todo o pano do telhado, da cumieira até o beiral. Vamos diminuir o zoom. Vou deixar nessa posição aqui. Lembrando que esse valor de 7 metros e 3 centímetros diverge do valor obtido lá no memorial em função da espessura do telhado. Vamos diminuir o zoom. Bem, eu agora vou fazer a cotagem das valetas coletoras. Então, vou expandir a ferramenta de cotas, vou escolher a ferramenta diâmetro. Vamos aumentar aqui o zoom. Vou clicar exatamente aqui no círculo da valeta coletora e vou deixar a cota nessa posição aqui. Vamos diminuir o zoom e lá na valeta coletora oposta, Enter para chamar o comando cota diâmetro.
Vou selecionar o círculo e vou deixar a cota nessa posição aqui. Vamos diminuir o zoom. Eu vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada símbolo de nível. Em seguida, vou lá no Ribbon Bloco, botão inserir. E vou inserir o bloco símbolo de nível cortes 1:50. Clico, cursor na área de desenho, vou aumentar aqui o zoom e vou colocar exatamente aqui no meio da calçada. Informo o nível do piso, mais 0,10, ok. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser esse vértice aqui. Vamos diminuir o zoom e colar na calçada oposta. Eu não posso colar aqui no meio da calçada, porque senão o bloco vai invadir o desenho. Então, vou afastar aqui o cursor, contra o botão direito do mouse, vou escolher a opção mais próxima. E aí eu vou clicar um pouco mais afastado. Vou aproveitar que eu estou com o bloco no comando copiar. Eu não consigo copiar o bloco para o meio desse piso, a não ser que eu use a ferramenta MIDI 2 e peça o meio entre esse ponto aqui e o ponto oposto. Para não ter que usar a ferramenta MIDI 2, eu posso pousar o cursor no meio da viga aérea. A hora que a ferramenta ou snap meio acender, eu começo a caminhar para baixo, em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até que a ferramenta ou snap interseção se acenda. Esse é o momento de clicar. Enter para finalizar a ferramenta copiar. Vamos dar aqui um zoom no bloco. Eu vou corrigir o nível do bloco. Basta dar um duplo clique. No lugar de mais 0,10, eu vou digitar mais 0,28, que é o nível desse piso aqui. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o vértice do bloco, vamos diminuir o zoom, eu vou colar aqui na porta. Então, eu vou chamar a ferramenta Ctrl, botão direito do mouse mais próximo, e vou deixar aqui nessa posição, que é uma posição que não vai interferir no desenho da porta. A mesma coisa eu vou fazer na área de produção da direita. Eu vou pousar o cursor no meio da viga aérea. A hora que a ferramenta ou snap meio acender, eu começo a caminhar para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical. Não tem problema se eu sair fora do rastreador de objetos vertical, não. Se eu voltar para a posição, o rastreador de objetos vertical ele volta a acender. Então, eu vou caminhando para baixo até que a ferramenta ou snap interseção se acenda. Esse é o momento de clicar. Enter para finalizar o comando copiar. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada texto legenda. Em seguida, vou lá na Ribbon Bloco, botão inserir e vou inserir o bloco legenda da planta 1:50. Cursor na área de desenho, vou vir aqui para debaixo da calçada, pouso o cursor na quina da calçada. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a caminhar para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou caminhar uns 50 centímetros. Eu estou lá 40, 45 e aí de repente 50. Posso clicar aqui nesse ponto. Ou então eu posso chamar a ferramenta ou snap de Enter. Ponto base vai ser essa quina aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou descer 50 centímetros, 0,5, sinal de menor, 270 graus. Enter. Ele agora me pergunta o número da planta, é a planta 04, trata-se do corte CC e a escala é 1:50. Ok. Vamos diminuir o zoom. Bem, com isso nós finalizamos o corte CC. No próximo vídeo, iremos começar as plantas de fachada. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever nesse canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike.
A gente se vê no próximo vídeo. Fui!